aconteceu, que nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para pregar o amor de Deus, fomos chamados para pregar o Evangelho que liberta o homem velho e transforma ele em uma nova criatura. A nossa função é esta, de pregar a palavra do Senhor, resgatar almas que estão perdidas, pessoas que estão andando no deserto sem nenhuma bússola para se orientar. Eu quero dizer que Jesus Cristo é a bússola que vai conduzir o viajante que está no deserto perdido na direção certa. Eu quero dizer que a função da igreja é trazer a luz para aquelas pessoas que estão vivendo em trevas, que não conhecem a verdade, mas que só conhecem a letra, mas não conhecem a pura verdade, porque a verdade é Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Você compreende o que eu estou dizendo? Na verdade, quem matou Jesus foram os judeus que mataram Jesus. Depois que mataram Jesus, veio a arrebatação, no ano 70, Rei Tito entra e destrói a cidade de Jerusalém. Adolf Hitler, ele mata 6 bilhões de judeus no Holocausto. Os cruzados no ano 1000 entra em Jerusalém, destrói, enfim, os irmãos já conhecem a história. E você que me vê também, conhece até melhor do que eu, porque você é um grande estudioso. A verdade é que eles receberam o que plantaram. Eles não aceitaram Jesus, condenou Jesus, porque Jesus tinha amor. E quando a pessoa tem amor, a pessoa consegue perdoar. Diga para o vizinho seu aí, e você que me vê, pega as migalhas que caem na mesa agora. Se você tem ressentimento, você perdoe as pessoas que têm te ofendido, porque as pessoas são passivas, tanto quanto eu, de errar, de cometer erros. Então você tem que liberar perdão, porque se você não liberar perdão, você vai ter enfermidade, e dessa enfermidade pode levar você até a morte. Diga para o seu vizinho aí, libere perdão para as pessoas que têm te ofendido. Eu entendo que a função da igreja é mostrar o amor. A função da igreja é mostrar o amor. Jesus amou Judas até o fim. Jesus não apontou Judas, mas Jesus amou ele até no momento que Judas veio para trair Jesus. Judas chega a dar um beijo em Jesus. E Jesus fala: amigo, com um beijo tu está traindo o Filho do Homem. Com um beijo, meu amigo, você está me traindo. Jesus amou até o fim. E Jesus continua amando também a sua igreja e velando por ela. Jesus ama você e Jesus vela por você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes da tua vida. Ele cuida de você, mas você tem que viver um evangelho puro e genuíno. Você não pode ser uma pessoa separada. Você não pode ser como os fariseus, que separou. Eu não posso andar com fulano, porque fulano é isso, ciclano é aquilo. Não, Jesus andava com toda espécie de pessoas e amava. Agora, o que me chama a atenção são os apologéticos, que têm detonado algumas igrejas por aí, entre elas uma das igrejas que eu amo. Ei, em vez de você espalhar, você tem que ajuntar, não espalhar. Fomos chamados para juntar, não para espalhar. Quem espalha não é de Deus, quem espalha é Satanás. Jesus veio para acolher. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados a ti. Quantas vezes, Jerusalém,
eu quis te agasalhar, te acolher, como a galinha acolhe os seus pintainhos, e vocês não quiseram, Jerusalém. A função da igreja é acolher. Agora, em tratar do caráter da pessoa, é o Espírito Santo que vai fazer isso. É a pessoa que vai procurar melhorar a sua vida, ouvindo a palavra, obedecendo. Você compreende o que eu estou dizendo? Não é batendo uma cabeça na outra que vai resolver. Não. O que vai resolver é o Espírito de Deus, porque está escrito: não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos: pelo meu Espírito, é pelo Espírito de Deus que as pessoas vão ver em você a luz que brilha em sua face. Não é você exibindo uma credencial, não é você exibindo um anel de doutor que as pessoas vão te respeitar. Elas vão te respeitar pela sua simplicidade, pela sua humildade e pela sua comunhão com Deus. É que as pessoas vão respeitar você e vão saber que você tem algo diferente. Aleluia. Jesus, Ele está procurando pessoas que, na verdade, vive o verdadeiro evangelho. O crente, irmãos, que verdadeiramente tem Deus na sua vida, ele anda na verdade e ele é o selo de Deus. Porque está escrito numa das epístolas de Paulo: vós foste selado com o Espírito Santo. Nós somos o selo de Deus. Nós somos o selo de Deus. Nós somos marcados por Deus. Mais do que toda ação religiosa, Deus quer um coração puro. Deus quer que nós tenhamos um coração puro, um coração que perdoa, um coração perdoativo, um coração amoroso. É isso que Deus espera de uma igreja. É isso que Deus espera de mim, de você. Aquele que comete uma falta em segredo, ele está negando a onipotência de Deus, que era o caso dos fariseus. Os fariseus se mostravam que eram santos, vivia, obedecia toda a lei, todos os rituais que tinha na Torá, eles obedeciam, mas por dentro, em São Mateus 23, Jesus fala que eles eram sepulcro caiado, sepulcro pintado, como essa parede aqui. Se nós passarmos aqui a espátula, a gente vai perceber que atrás dessa massa da parede, atrás dessa tinta branca aí, tem outra coisa atrás. Assim, Jesus falou para eles que eles estavam querendo mostrar que era santo, mas que na verdade lá dentro era uma cobra que estava lá dentro. Era cobra que estava lá dentro. Isso significa, quando nós negamos que nós somos pecadores, nós estamos negando que Deus é onipotente. Salmo 139, que a bispa sempre prega aqui, né? Que Deus nos sonda, nos conhece. Deus nos sonda, Deus nos conhece, amada igreja. Aleluia! E se Deus reserva a recompensa das boas ações para o mundo futuro, e com o fim que os homens ajam nesse mundo por convicção e não por interesse. Os fariseus condenavam Jesus porque multidões seguiam Jesus. Condenavam Jesus porque multidões vinham a Jesus, e Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitou, Jesus limpou uma vez só 10 leprosos, curou pessoas cegas, paralíticas. Jesus fez grandes maravilhas, e os fariseus descendo a madeira. Mas por que eles faziam isso? Faziam porque eles só tinham a letra. Só tinham a letra. Eles não tinham a unção. Eles não tinham o poder.
unção. E é a unção que faz a diferença. Eu quero glorificar a Deus, porque se hoje, se em janeiro, dia 25 de janeiro, próximo, eu vou completar 33 anos, me fala em cima a Deus, né? Eu louvo a Deus, porque assim que eu me converti, eu comecei a ouvir hinos do grupo da Voz da Verdade, do meu amigo pastor Carlos Moisés, e também do seu irmão pastor José Luiz Moisés, e toda a família Moisés, né? Que é uma bênção que eu conheço, né? E a gente sempre ouviu hinos, a bispa colocava no grupo das irmãs: eis que eu vejo os céus abertos e o noivo está chegando. Amém? As irmãs cantaram, as irmãs que são bem antigas aqui conosco, né? De 20 anos atrás, que está comigo, cansou de cantar com a bispa esses hinos da Voz da Verdade. Mas muitos que não sabem nem o que significa ser unicista criticam esse grupo que tem arrastado milhões de pessoas para Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, o diabo não tem poder de salvar ninguém, o diabo não tem poder de transformar a vida de ninguém para melhor, mas sim para pior. Você entende o que eu estou dizendo? O diabo não limpa ninguém, o diabo suja as pessoas. Quem limpa é Jesus. É Jesus que transforma o caráter de uma pessoa, de certas pessoas, ou de todas as pessoas. É Jesus que muda o caráter do ser humano. Quando esse vem a ele, como Zaqueu, desce depressa aí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu era um ladrão, ele era um cobrador de imposto, ele também passava a mão, defraudava também o seu patrão e também as pessoas. Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, o pessoal começou a descer a lenha. Olha aí, ele disse que é santo, está na casa de Zaqueu, que é ladrão. Jesus veio para salvar os ladrões. Jesus veio para quem está doente, não é para quem é são, não. Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Ele não veio para quem é perfeito. Ele veio para os imperfeitos. Jesus veio para sarar os que estão enfermos. Jesus veio para consertar o que está torto. Jesus veio para sarar os paralíticos, curar os cegos, ressuscitar os mortos, não também os mortos fisicamente dizendo, mas os mortos espiritualmente falando. Ele veio para ressuscitar. E quando as pessoas estão mortas espiritualmente, carregam uma Bíblia, carregam uma harpa, carregam um cantor cristão, carregam inário, carregam apostilas, livros, mas no entanto estão mortos espiritualmente, porque não conseguem ver o amor de Deus pela humanidade. Deus ama você tanto quanto Ele me ama. Deus não ama mais eu do que você. Não, o amor de Deus é tanto por mim como por você. Deus morreu por mim, morreu por você também. Você compreende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Que eu não sou melhor do que você, e nem você é pior do que eu, e nem você é melhor do que eu. Não, nós somos iguais, porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz. Isso eu entendo que Deus me ama tanto quanto ama você também, porque o Jesus, aleluia, é para mim, é para você. E porque Jesus não é só para uma classe de religiosos, Jesus não é só para um povo, não. Jesus é para todos que o aceite em seu coração. Aleluia. Você não veio aqui em vão nessa noite, você veio aqui para ouvir uma boa palavra. E a boa palavra é esta: que Jesus lhe ama do jeito que você é. Lá estava Jesus, e uma prostituta chega e quebra um vaso de perfume caríssimo nos pés de Jesus, e chorava, e ao mesmo tempo enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo.
E Jesus ali o amou, aquela mulher. Os saduceus, os fariseus diziam: ó, ele nem sabe quem é que está aí nos pés dele. Jesus sabia que era uma prostituta, mas Jesus amou ela e disse: os teus pecados são perdoados. Que coisa linda! Os teus pecados são perdoados. Deus está dizendo essa noite para mim, para você. Deus está dizendo para você e para você também: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados são perdoados. Quando você vem a Jesus e você abre o seu coração e reconhece que você precisa do perdão, Ele fala: eis-me aqui, eu te perdoo. Você entende o que eu estou dizendo, amada igreja? Amém. Você é fruto do amor de Deus. E nunca diga no seu coração que Deus não está com você, porque Deus está com você. Porque quando Deus criou o homem, Deus fez isso. Deus soprou o Espírito no homem, então o homem tem Deus dentro dele. Deus está com você, irmã, mesmo nos seus erros, mesmo nas suas falhas, Deus está com você. Mesmo com os seus erros, Deus está com você. E você tem que entender isso. Paulo, em Atos dos Apóstolos, você pode abrir comigo aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6, Paulo diz o seguinte: sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outros de fariseus, clamou, gritou no sinédrio, dizendo: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Como aqui Paulo era inteligente, hein? Versículo 7. Ora, dizendo ele isso, surgiu dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Versículo 8. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, e nem anjo, e nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. É o que acontece hoje. Tem pessoas que acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tem pessoas que acreditam, como os unicistas, acreditam que Deus é o único, mas que eles reconhecem Jesus, eles reconhecem também o Espírito Santo. Então você que critica, que escreveu a Bíblia apologética, você quer conhecer, vai lá em Santo André, na rua Campos Salles, número 59, vai lá e procura. Os pastores que estão lá, eu te garanto que um diácono de lá vai te ensinar, doutor. Um diácono de lá vai te ensinar a Bíblia para você. Porque na verdade é isso. Deus em Jesus reconciliando o homem. Deus em Jesus reconciliando a humanidade. E nós estamos aqui para falar que os unicistas estão errados. E que aqueles que acreditam na Trindade também estão errados. Não existe palavra Trindade na Bíblia. A palavra Trindade foi dada pelo imperador no ano 400 da nossa era, após Cristo. Ele que deu o nome de Trindade. Mas a verdade é que, vamos falar, igrejas tradicionais, como os fariseus, têm matado profetas e profetisas. Foi chegado a ter o meu ouvido recentemente que um grande líder falou: o meu ministério não vai ter pastora, no meu ministério não vai ter bispa, no meu ministério não vai ter isso, não vai ter aquilo. Ei, é o teu ministério, então não é de Deus, e se não é de Deus eu não quero nada. Porque no ministério de Deus tem pastora, tem missionária, tem evangelista, tem diaconisa, tem cooperadora. Na obra de Deus tem profetisa, em nome de Jesus tem tudo isso na casa de Deus. Porque você pode ver que Jesus estava
Jesus estava rodeado de mulheres que o serviam, como Joana, como Maria, que cuidava de Jesus, investia no ministério de Jesus. Paulo também, nem se fala, o ministério de Paulo foi recheado de mulheres que trabalhavam com Paulo. E hoje as igrejas, atenção senhores, hoje as igrejas estão em pé por causa das mulheres. É as mulheres que têm sustentado a igreja, é as mulheres que têm cuidado da igreja, é as mulheres que têm amado a igreja mais do que os homens. Uma igreja que tem 5.000 membros, você pode ir lá e contar, você vai encontrar 4.000 mulheres e 1.000 homens. Uma igreja que tem 50 membros, você pode ir lá contar, você vai achar no mínimo 40 mulheres e 10 homens. Uma igreja que tiver 100 membros, você pode ir lá contar, você vai achar no mínimo 90 mulheres e 10 homens, se tiver, ou 15 no máximo, estourando. Porque as mulheres realmente sabem reconhecer e têm a sensibilidade de sentir o amor mais do que o homem. O homem vai muito pelo raciocínio natural. A mulher sente. A mulher é sentimento, é coração. E Deus fez com que Jesus nascesse de uma mulher. Jesus amou a mulher. Jesus honrou a mulher. Assim como nós também devemos fazer isso. Amar as nossas esposas. Amar. Assim como Jesus amou a igreja, vós, marido, amai as vossas esposas. Não deveis maltratar a sua esposa. Porque se você maltrata a esposa, você está maltratando a você mesmo. Porque você é um só com ela. Se eu maltrato a bispa, eu estou maltratando eu mesmo, porque eu e a bispa somos uma pessoa só. Agora aí, presta atenção, você aí. E diga, e fala assim, ó, quem manda aqui sou eu. Eu aqui que sou o cara, aqui quem manda sou eu. Ah, é? Você manda? Onde fica Jesus? Mas eu não sou camisolão. Não é questão de ser camisolão, não. É questão de ter respeito. Saber que a mulher foi dada para você amar, cuidar. Mas eu não aguento mais ela então. Aí já é outra coisa. Aí vai procurar o teu pastor e conversar com ele, e ele vai te orientar o que você deve fazer. A verdade é que você tem que amar a tua esposa. Hoje é o culto da família. E tem muito fariseu. Tem muito fariseu por aí que mostram a santidade, mas não ama a esposa, não cuida da esposa, não anda com a esposa, não passeia com a esposa. Ei, pastor, você, quantos cafés que você tem ido sozinho? E cadê a sua esposa? Aí você fica com o olho grande assim, em cima do apóstolo Martins, porque aonde eu vou, eu levo a bispa, porque eu e ela somos uma carne só. E você tem que aprender isso também. Levar sua esposa. Mas ela é gorda. Não interessa, foi a que você escolheu para ser mulher, então ama ela. Mas é muito magra. Ela é magra, mas não escolheu, então fica com a magreza, porque você escolheu. Ninguém pôs um revólver para você casar com aquela magrela ou com aquela gorda. Então, nome, meu filho. Cadê o glória a Deus aqui? Aqui nós estamos no profundo, irmão. Eu não estou celebrando aqui um velório de ninguém, não. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, e você que é uma pessoa apostólica, você que é um pentecostal, você deve dar glória a Deus essa noite. Eu louvo a Deus por tudo quanto Deus te fez. Mas a verdade é que eu fico indignado com isso. Ou quando também o homem também quer também obrigar a mulher também a ir nos lugares também que ela não quer. Tem que respeitar o direito também da mulher também. Cada um tem que respeitar o direito do outro.
Temos que aprender a respeitar. Os fariseus não respeitavam ninguém. Eles se colocavam na posição de juiz. Juiz é aquele que condena. Jesus se colocou como advogado. E veio e advogou a causa daqueles coitados, infelizes, que não tinham esperança nenhuma. Jesus veio e liberou perdão para aqueles que estavam atolados no pecado até o fio do cabelo. Enquanto que os fariseus, só com o dedinho, você. Mas ele esquecia que para ele estava no dedinho. Tu também. Até que Jesus chegou e disse: vocês, fariseus, falam isso, pregam isso, mas não vivem. Eu vou terminar o sermão já estou terminando. A verdade é, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Amém, pessoal? Amém. Paulo, ele, em Atos 23, 9, ele fala: daí procedeu grande clamor, e levantando-se alguns da parte dos fariseus, altercavam, dizendo: não achamos nenhum mal nesse homem, e quem sabe lhe falou algum anjo ou espírito. Quem sabe? A verdade é esta. A verdade é esta, meus queridos, que nós temos que perdoar e não ser como os fariseus. Amar o nosso próximo como Deus nos amou. Em vez de ficar criticando a igreja do outro, começa a cuidar da sua casa. Começa a trazer a sua família para a igreja. Em vez de você ficar falando de doutrina de outros, começa a olhar para você para ver como está a sua doutrina. Começa a ver como está a tua vida. Antes de apontar o dedinho para o próximo, veja primeiro como está a sua vida. É o culto da família. Antes de falar da esposa do outro, olha para a esposa. Antes de falar com o marido do outro, da outra, olha como está o teu marido. Antes de falar do filho do outro, olha como estão os teus filhos. Porque a verdade, hoje eu estava até comentando com o Tiago Padecido, que os filhos são assim, né? Vou ficar com o senhor, com a senhora, mãe, pai, vou cuidar da senhora, enquanto a só viver, eu vou cuidar. Aí a primeira coisa que acontece, quando começa a namorar, já dá um surutico para casar, casa e dá o pai e a mãe falando só. Por isso que eu sempre ensino aqui que antes do filho veio o marido. Antes do filho veio o marido. Então você tem que amar primeiro o seu marido, depois o teu filho. Agora tem pessoas que fazem com aquela personagem que eu citei aqui, né? E que já se foi para a eternidade, porque colocou o primeiro filho em primeiro lugar e o esposo em segundo lugar. Aí Deus levou ela, aí ficou com o filho aí. Agora, o que acontece? Você tem que amar o teu marido, cuidar dele, passar a roupinha dele, deixar de cheirosinho. Mas você não tem o esposo que eu tenho, após se não tivesse, como falar uma coisa dessa? Irmãos, olha, o meu irmão, ele bebeu para mais de 30 anos, mas eu e a minha mãe, aleluia, nunca desistimos de orar por ele e acreditar que Deus iria libertar ele. E 25 anos de casado, vai fazer em dezembro, ele e a bispa, bodas de prata, 25 anos, a bispa orando pela vida do meu irmão, e hoje ele é um porteiro da casa do Senhor, e já pôde beber, mais ou menos uns 8 anos ou 10 anos atrás, que ele não bebe mais. Não devemos desistir das pessoas.
Você nunca pode desistir. Nunca pode desistir. Porque Deus não desistiu de você. E por que você quer desistir do teu marido? Porque ele bebe, porque ele usa droga, porque ele está roubando. Deus liberta os ladrões, Deus liberta os alcoólatras, Deus liberta os afeminados, Deus liberta os afeminados, Deus liberta os macumbeiros, liberta. É só orar que Deus liberta. Você compreende o que eu estou dizendo? Amém. Quem está entendendo? Amém. Então, em vez de você ficar criticando, escrevendo livro, escrevendo Bíblia, para falar mal de igrejas, aí, vai falar de Jesus, ou pega esse dinheiro que você gasta uma nota violenta para falar contra a igreja, pega esse dinheiro, vai na favela e compra cesta básica, ou compra terrenos e faça uma casa, pelo menos de 3 cômodos, para cada indivíduo que está vivendo uma vida, que merece uma atenção especial. Faça isso, use o seu dinheiro que você tem e investe nas almas, em vez de ficar criticando, falando mal, gastando um dinheiro empurrado na televisão, que é milhões, mais milhões na televisão, para falar mal de A e B. Pega esses milhões que você gasta na televisão e vai na comunidade. Ei, aqui perto de mim tem uma comunidade, viu? Se você quiser vir aqui comprar todo esse terreno aqui e fazer aqui um Singapura bem bonitinho aqui, para os irmãos aqui da igreja, Deus vai te abençoar. É melhor do que você ficar gastando dinheiro na televisão para falar mal da igreja de Cristo, porque são servos de Deus. Amém. Somos servos de Deus. Somos filhos de Deus. Estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus. Estamos aqui porque Deus nos amou de tal maneira. Estamos aqui não porque somos bonzinhos e nem somos santos coisa nenhuma. Não há bem nenhum em mim. Eu não sou hipócrita de dizer que eu sou santinho, que eu não sou, porque Deus conhece o meu coração. Mas uma coisa eu sei, que Deus me ama tanto quanto ama você. Deus não ama eu mais do que ama você, Ele ama você também, mas você tem que fazer a sua parte também, fazer por merecer também. Você tem que fazer a sua parte, fazer por merecer, fazer por onde? Agradar a Deus. Aleluia. Eu termino. Fiquem comigo em nome de Jesus. E quero aproveitar a oportunidade. Estamos online aqui pela internet. Gostaria de fazer um convite a todos os apóstolos, bispos, profetas, pastores, mestres, missionárias, certo, Senhor, para que seja conosco dia 10 de novembro. 10 de novembro teremos o nosso café de pastores. Provavelmente teremos a Santa Ceia dos pastores. Primeira Santa Ceia do Copan com a liderança. Teremos uma grande Santa Ceia no dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã, na rua João Rodrigues Chaves, número 200, Jardim da Sema, bem em frente ao Clube Criança Esperança. Ponto de referência: você que vem pela Marginal, você vai pegar a ponte do Piquiri, vai pegar a Avenida Ministro Pedro Portela, vai vir até o final dela e também vai chegar até o final da Avenida Ministro Pedro Portela e vai se informar onde fica a rua João Rodrigues Chaves. Bem fácil, não tem como você se perder. E vai ter o mapa também que o nosso irmão Diego César vai colocar aí na home do Copan para vocês se acharem, ok? E terça-feira, culto de ação de graça. Vou fazer 5.1 fevereiro. 50 anos. Maravilha, hein? Cabelinho branco, glória a Deus, 50 anos. Pastor Juvenal é mais novo que eu, mais velho, pastor Juvenal. Mais velho que eu, quantos anos? Olha, Marcinha está ligeira, 1 ano e 7 meses. O pastor Juvenal é mais velho do que eu. O Adessi é mais novo que eu. O Adessi é mais novo, o Adessi está com 48 anos. Enfim, para quem teve 4 AVCs, eu estou aqui ainda
com 51 anos, cheio de alegria, cheio da graça de Deus, eu tenho mais é que comemorar. Amém, pessoal? Quando tem pessoa que fica assim, eu estou com 50, eu dou glória a Deus, estou com 50, e vou chegar a 120, perfeitinho, se for Deus. 120 anos. Aposto, a Bíblia diz que até 70, depois de 70 é canseira e infarto. Eu sei que é canseira depois de 70, mas ele tem remédio hoje em dia. A gente toma biotonfontura, a gente toma aí biotonfontura com leite moça e ovo de pata, a gente fica tinindo, a gente fica novinho, em folha, a gente usa esse treininho que tem para poder, né? E se tiver dinheiro, a gente faz uma plástica também para ficar mais jovem. Enfim, em um jeito, a ciência está evoluindo. Sim ou não, Evangelista? Sim. Então pronto. Enfim, vos convido a estar conosco terça-feira. Quem vai estar pregando aqui é o apóstolo Paulo de Jesus, Cultuação de Graça. E dia 10 de novembro, Café de Pastores. Ou seja, Santa Ceia de Pastores. Santa Ceia. Não é café não, viu? É Santa Ceia. Vamos ceiar. Nasceu um rap até um pouco, esse que digo aqui. Só que ali a bispa saiu no meio do povo, ficar a mãozinha assim, ó. Esse que te digo, meu céu. Eu falei, eita terra. Vai ser fogo puro no café aqui de novembro, que vai ser café, vai ser uma Santa Ceia. Santa Ceia especial para nós. Amém? Vamos encerrar cantando o hino do meu amigo, pastor Moisés, voz da verdade, chuva de sangue. Pastor Moisés, sabe que eu te amo, né? Tamo junto. Quem ama o pastor Voz da verdade? Mas ele sabe ainda muito baixinho.